Aí, Miquéias, trazendo os dados atualizados do dia de ontem com relação às baixas dessa guerra, a gente tem aí mais de 1.300 mortos nessas semanas, tem um número exato de 19.734 edifícios danificados, entre eles 77 centros de saúde e 65 escolas. No meio dessa guerra, o Irã resolve atacar navios no Estreito de Hormuz e abate 3 navios que eram aliados, dois aliados do Trump no Oriente Médio, que agora está nessa tensão aí, e eram navios tailandeses, mas que tinham fechado ali provavelmente com a Arábia Saudita. Nem isso tá, nem para quem eles trabalham foi confirmado. Eles abateram esses navios. Os Estados Unidos, em contrapartida, abate 16 navios do Irã. Ou seja, ficou um pouco mais difícil. Miquéias, eu quero te ouvir e também puxando aí isso que a gente estava falando aqui entre o Júlio e o comandante Vilas Boas, mas também acrescentar essa questão do ataque. A grande questão nisso tudo, Eric, é a gente realmente conseguir entender o que é considerado vitória para Donald Trump. O que vai ser o fim da guerra? Vejam, na guerra, naquilo que ficou conhecido como Guerra dos 12 Dias, onde Israel começou a bombardear o Irã e no final os Estados Unidos deu o golpe final, que seria ali o bombardeio com os B-52, que teria acabado até então com o programa nuclear iraniano, Donald Trump afirmou ali que venceu a guerra, que a ameaça estava conclusa. E agora, alguns meses depois, ele reinicia um conflito dizendo que a guerra não havia sido vencida. Então, o que impede agora que ele faça mais meia dúzia de bombardeios, tire o pé do conflito e fale, ganhei. E aí a gente fica, quem ganhou? Como assim você ganhou? O que você fez? Não, ganhei, eu consegui o que eu queria e ganhei. O problema é esse, a gente não sabe exatamente quais são os objetivos. Por exemplo, a própria Venezuela, se a gente pegar, a discussão ali era em torno do tráfico de drogas. Agora nós temos ali, Nicolás Maduro foi capturado, está sendo julgado, mas não temos mais notícias aí dos Estados Unidos explodindo barquinho lá de traficante na Venezuela, ou fazendo operações contra os cartéis na Venezuela. Ele está fazendo operação sim na América Latina, Equador, fez um acordo agora com o Paraguai, mas a gente não vê mais muita coisa acontecendo na Venezuela. Simplesmente o jogo virou e parece que o foco agora é o petróleo e, inclusive, ouro, que ele falou que ele autorizaria a Venezuela a vender ouro para os próprios Estados Unidos. Então não dá para a gente saber como que vai ser a vitória de Donald Trump no Irã. Ele pode simplesmente parar agora e falar, não, matei o Khamenei, destruir os lançadores, diminuir a ameaça e era o que eu queria. Enquanto isso, Israel afirma com todas as letras que quer derrubar o regime dos ayatolás, fazer essa mudança de regime. Mas quem assume? É Israel? São os curdos? É algum espantalho que já estaria previsto ali dentro do próprio Irã? Vão trazer de volta o Shah, que está isolado, o filho do Shah, né, que está isolado lá em Nova York, aguardando uma oportunidade de retomar o trono iraniano? Ninguém sabe. Então é muito difícil dizer o que vai ser considerado o fim da guerra. O que é uma vitória na visão de Donald Trump? Ninguém consegue afirmar isso com certeza. Agora, mais preocupante ainda são essas contagens desses números. Com que validade a gente pode dar para esses números que o Irã está dizendo? De mortos, de feridos, de equipamentos destruídos, de prédios destruídos, uma vez que a internet lá é fechadíssima, os números são absolutamente fechados e controlados pelo regime iraniano. Nós temos muita dificuldade hoje da imprensa conseguir atuar no território iraniano. O conflito já agrava isso, né? Mas o Irã sempre teve ali um controle muito grande sobre a imprensa, agora ainda mais agravado pelo fato dele simplesmente estar atacando ali países da região do Oriente Médio, do Golfo Pérsico ali, que antes tinham uma relação saudável, digamos assim, ou pelo menos uma relação menos conturbada com o próprio Irã. Então esses países antes poderiam confirmar esses números, mas agora a relação também está atrapalhada. Não dá para saber. Não dá para saber o que está acontecendo. Não dá para saber onde que a gente vai chegar. Está tudo em aberto. Literalmente tudo em aberto. Podemos até conferir alguns números dados pelos Estados Unidos. Existe aí uma possibilidade, mas também não é uma certeza. As informações, o barco foi destruído. Mas aí,
Era um barco grandão? Era um barco pequenininho? Era um barco com muitas bombas, com poucas bombas? Tudo isso vai sendo jogado ali como uma guerra de propaganda para trazer essas informações da maneira que interessa a quem está entregando. Nós tivemos aí 3 navios atacados na data de ontem, mas o Irã alega que já atacou muito mais. E a própria... existe uma organização ali da Marinha Britânica, a Marinha do Reino Unido, que regula aquela região, que participa ali do controle de fluxo naval ali, e essa organização britânica fala já em 13 navios atingidos pelo Irã. Quer dizer, 13 navios atingidos. Até a autoria, se foi realmente o Irã, se foi os Houthis de algum lugar, se foi algum dos piratas que atua ali naquela região, tá tudo muito aberto, não dá para saber de nada, Eric. A gente tem dados e aí, em cima desses dados, a gente pode fazer especulações. Mas, no final, a guerra vai ser definida pela história que você vai resolver acreditar. No Irã, na Guerra dos 12 Dias, o Israel saiu frustrado, porque não conseguiu ali derrubar o regime dos ayatollahs como ele queria. Trump falou que ganhou a guerra, que acabou com o programa nuclear iraniano, o que a gente vê hoje que foi uma mentira, já que ele está lá de novo. E o Irã saiu falando que venceu os Estados Unidos e Israel, que causou uma destruição absurda em Israel, sendo que a gente sabe que o número de mortes em Israel foi um número relativamente pequeno, e que nos Estados Unidos, então, ele não fez nem cócegas, porque o ataque que ele fez na Guerra de 12 Dias em uma das bases americanas foi avisado previamente, com tempo suficiente para que os Estados Unidos tirassem as suas tropas de lá. Então o dano foi só um dano material e ninguém morreu na Guerra dos 12 Dias. Então, no final, a gente vai ter 3, 4, 5, 15, 20 vencedores. Até o Brasil, no final da história, pode sair vencedor com isso, se a gente souber explorar essa alta do petróleo e a necessidade que outros países vão ter dos nossos commodities, como soja, entre outros. Então, o vencedor nessa história vai ser... Acho que pela primeira vez a frase da Dilma vai fazer sentido. Ninguém vai perder, ninguém vai ganhar, vai todo mundo perder e vai todo mundo ganhar. É isso que a gente tem desse cenário, porque a vitória e a derrota vai depender do ponto de vista. Isso aí, Miquel. Dilma fazendo escola, né, irmão? Mas vamos lá. Júlio Roque, eu quero te ouvir antes da gente entrar na notícia aí das embarcações da Marinha encalhadas aqui no Brasil. Eu sei que o pessoal deve estar querendo ver essa notícia também, mas segura mais um pouquinho, vamos falar para finalizar essa questão e na sequência a gente vai falando um pouco de Brasil. Julião. Bem, os canais repercutiram sobre 3 embarcações atacadas e até agora não sabemos muito bem, detalhadamente, que tipo de ataque foi esse. Foi um míssil? Foi alguma lancha? Enfim, foi mina, que incrivelmente, né, Donald Trump falou publicamente, se o Irã colocar minas no Estreito de Hormuz, os ataques irão aumentar. Então já era previsto a colocação dessas minas submarinas ali no Estreito de Hormuz. Então, muito possivelmente, esses navios podem ter sido abatidos por minas colocadas pelo Irã. Imagina o Estreito de Hormuz com toda aquela área, né, marítima, com minas antinavio. Seria verdadeiramente um inferno. Júlio, é muito bom você ter falado dessa questão, porque olha só, você falou, não se sabe se foi mina, se foi... A gente começou a falar da guerra de narrativa agora há pouco. Gente, você vai na Al Jazeera diz que são minas, e que é o Irã enfrentando os Estados Unidos. Agora, você vai na Reuters indiana, que é um grande portal lá da Ásia, e eles dizem que são drones. Pô, você vê como é que é só dependendo de onde você tá chegando na notícia. E são dois portais jornalísticos respeitados. Eu sei que muita gente não gosta da Al Jazeera, eu mesmo não gosto também, mas é considerado uma fonte mundial confiável. Um diz que é mina, o outro diz que é drone. E aí, Julião, tá vendo como é que funciona? Exatamente, Eric. A narrativa faz parte desse teatro de guerra. E qual o canal por onde ele é apoiado, vamos dizer assim, pode ser até financeiramente, né? Por algum grupo, ou por alguma entidade, ou algum país, ou até mesmo os regimes dos ayatollahs, você mostra, né, como é feita a guerra de narrativa. Mas o interessante que você tocou, Eric, é que um dos navios que foram abatidos aparece em uma foto, e você vê nitidamente
rasgo gigantesco na parte de baixo do casco, justamente, né, aonde uma mina poderia ter esbarrado. As minas podem ser eletromagnéticas, de contato, enfim, existem uma variedade de minas. Existem minas agora até inteligentes, que elas, né, pegam o sinal desse casco do navio e explodem até mesmo antes do navio se aproximar muito. Então, existe uma variedade muito grande de minas. E para você limpar toda essa área marítima lotada de minas, seria realmente um inferno, né? Existem os navios caça-minas, essa é a tarefa por parte da Marinha, né, das marinhas do mundo todo, e uma das tarefas é ter navios caça-minas. Eles fazem essa varredura limpando a área para a passagem de navios. Inclusive, né, algumas forças da Europa, o barril chegou a $120 de petróleo, né, uma marca assim incrível. E depois que alguns países europeus se prontificaram a estar junto com a coalizão dos Estados Unidos e Israel, vertiginosamente, do nada, o barril de petróleo cai. Exatamente, senhores. Se você verificar agora, não passa de $70. Então, de 120 para 70. Talvez, né, esse apoio das marinhas francesa, inglesa e possivelmente da Alemanha também a se juntar a essa coalizão para combater e escoltar os navios no Estreito de Hormuz, né, tenha feito essa mágica da queda do petróleo mundial. Então, nós estamos trabalhando tanto do lado estratégico e tático na colocação, ou possível colocação de minas ou ataques com drones, fechando o Estreito de Hormuz, mas também estamos trabalhando com a parte de fininte, a parte de inteligência financeira, como isso ia acarretar o escoamento da parte financeira mundial através do petróleo, Eric.